Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje é sobre coisas que a gente não deve falar para uma mãe atípica. Bom, a gente vive numa era do politicamente correto. Muitas pessoas estão usando o termo mimimi para quando quer dizer que algum tema é frescura, que é exagero. Porém, eu acho que assim, tudo aquilo que não me atinge, a gente tem a mania de falar que é mimimi, que é frescura. Eu acredito que a gente não precisa esperar acontecer com a gente não precisa sentir na pele para respeitar a situação do outro. Isso em tudo. Isso em questões raciais, em questões religiosas, em orientação sexual. Eu acho que a gente tem que aprender qual que é a forma correta de se expressar, em que momento devemos dar a nossa opinião e como usar as palavras corretas na hora que a gente vai expressar a nossa opinião. Existem várias coisas que nós, mães atípicas, escutamos e muitas delas às vezes é difícil relevar. Comigo já aconteceram várias situações, desde coisas que eu levo muito na boa. Na verdade, eu levo a maioria das coisas na boa, porque eu sei que a maioria das coisas foram ditas muitas vezes com o intuito de elogiar, de trazer uma mensagem positiva. E a pessoa, por falta de conhecimento, por falta de, enfim, por falta de vivência mesmo, acaba usando os termos errados. Mas também existem muitas pessoas que falam coisas muito desagradáveis, como por exemplo, eu já ouvi mais de uma vez que a Manu, o diagnóstico da Manu era um castigo porque eu não tinha Deus no coração. Gente, o fato de uma pessoa não seguir uma religião, nunca Deus castigaria a pessoa. E ainda mais que autismo não é castigo. A minha filha nunca vai ser um castigo, a minha filha é uma bênção. Enfim, eu acho que uma pessoa que diz uma coisa dessa é infeliz, é uma pessoa amargurada. Então, esse tipo de comentário eu reajo, esse tipo de comentário eu discuto, eu debato, sim. Mas existem situações que às vezes você tem que relevar, como por exemplo, uma vez uma pessoa chegou em mim, uma senhora, nem tínhamos tanta proximidade, e ela falou a seguinte frase: ai, desde que eu soube da situação da sua filha, todo dia quando eu vou na igreja, eu peço para Deus para que ele cure a enfermidade dela. Gente, sim, autismo não é doença. Minha filha não é enferma. Porém, como que eu vou discutir com uma senhora que está todos os dias orando pela minha filha? O que ela está pedindo chega a Deus e Deus não escuta as palavras dela, Deus escuta o coração dela. E o coração dela está passando coisas boas para minha filha. É lógico que eu não vou discutir com uma pessoa dessas. Simplesmente eu vou agradecer por ela ter bons pensamentos pela minha filha. Também aconteceu uma vez comigo uma situação assim. A creche da minha filha, a primeira escolinha que ela estudou, era uma creche do meu serviço. Então, todos os pais eram meus colegas de trabalho, né? Então, a gente tinha muito contato um com o filho do outro, né? E a Manu, então todos os pais, eles acabaram convivendo e acompanhando toda a etapa do diagnóstico da Manu, todas as dificuldades que a gente teve com ela na escola. E teve uma vez que é uma apresentação, uma das primeiras apresentações em que a Manu participou, a apresentação toda, sorrindo, se divertindo, e ela foi muito linda na apresentação. No final da festa, um pai se aproximou de mim e falou assim: nossa, eu comentei com a minha esposa como a Manu está bem, como ela evoluiu. Eu falei para ela bem assim: nossa, olha só, a Manu até parece uma criança igual às outras, ela parece até uma criança normal. É claro que na hora que eu escutei isso, eu tive aquele pequeno infarto. E veio sim aquele texto enorme na minha mente de coisas para falar para essa pessoa, de o quanto aquilo que ele estava falando não era legal, não era correto, não era a forma certa de se expressar.
Porém, eu percebi que no momento em que ele estava falando comigo, a voz dele estava trêmula, porque ele estava se emocionando ao falar isso. Ele estava realmente feliz de ver a evolução da minha filha. E no momento que ele terminou de falar, eu percebi pela reação dele que ele percebeu que ele não falou, que ele não se expressou da maneira correta. Então, assim, eu não ia discutir nunca com ele. É lógico que eu agradeci. E eu vi que ele entendeu que a forma que ele se expressou não era a melhor. Então, sim, esse tipo de coisa eu relevo. Uma outra coisa que eu acho muito ruim quando as pessoas falam pra mim é falar que a Manu é uma bênção, que a Manu é um presente de Deus. Sim, a Manu é uma bênção, a Manu é um presente de Deus. Porém, só falem isso pra mim se você realmente pensar dessa forma. Porque é muito estranho quando você fala pra mim assim, ai, você foi abençoada por Deus, Deus te deu um presente, Deus me livre isso acontecer comigo. Gente, como assim? Como assim Deus me livre por uma bênção de Deus? Entendeu? Então, assim, só fale esse tipo de coisa se você realmente sente isso. Colocar Deus na história, falar que a Manu é uma bênção de Deus e ao mesmo tempo terminar a frase com Deus me livre que isso aconteça comigo, não tem lógica. A minha filha não é uma coisa ruim, então não usem esses termos que como se coitada de mim, coitada da minha filha. Gente, a Manu é uma criança tão abençoada, tão iluminada, tão rica de coisas boas, que a última coisa que a minha filha é uma coitada, uma tadinha. Gente, a Manu nasceu para ganhar o mundo, tá? Então, esses termos são errados. Ela não tem cara de autista. Primeiro porque o autismo não tem cara. O autismo, ele não tem uma regra, não existe uma receita formada para definir uma criança autista. Então, não dá pra gente dizer que ela não tem cara de autista. Muito menos dizer isso num tom de elogio. Porque você não está elogiando a minha filha quando você diz que ela não tem cara de autismo. Porque quando você fala isso num tom de elogio, você está dizendo que o autismo é um defeito. E não é. Autismo faz parte de quem a Manu é. E como eu já disse, a Manu é maravilhosa. Então, gente, eu acho que assim, eu sei que as pessoas não são obrigadas a saber, mas as pessoas elas têm a obrigação de se informar. Errar uma vez, tudo bem, mas se policie. Hoje em dia tem como a gente buscar conhecimento, informação, mesmo que não esteja acontecendo dentro da sua casa, pode estar acontecendo com alguém próximo de você. Se policie, se informe quais são as melhores formas, quais são as coisas corretas para se falar, como se expressar sobre... É o filho de alguém, é sobre o filho de alguém que você está falando. Use as melhores palavras ou então fique em silêncio. Tá bom? Fica a dica, pessoal. Um grande beijo pra vocês.